Mas qual é o problema? Eu chego em casa, eu estou pensando nos sentimentos de quem? Nos meus. Está bagunçado? Se está bagunçado, tem algum motivo para estar bagunçado. Se está sujo, tem algum motivo para estar sujo. Não chega julgando, ok? Avalia primeiro o que está acontecendo. Hoje as pessoas estão ensimesmadas. Não querem saber o importante é o que você está sentindo. O importante é o que está acontecendo com você. Você não está apto para viver em família, então. E outra coisa, ninguém é obrigado a saber o que aconteceu durante o seu dia. Chega em casa e avisa como você está emocionalmente. Tem dia que eu chego em casa e falo, filhos, ó meu amor, eu te amo. Mas pensa num cara que está nervoso. Sou eu. Não tem nada a ver contigo, mas pode virar tudo contra você. Então eu vou comer alguma coisa, vou tomar um banho, eu vou deitar. Se esses filhos seus aparecer aqui, fala que eu não estou. E quantas vezes eu já vi meus filhos chegando e perguntando, mãe, o pai está aí? E minha mulher falando, tá, mas finge que não tá. Às vezes sou eu chegando em casa, e aí meu amor? Ela fala, para aí Cláudio, hoje eu não estou para brincadeira, tá? Não quero piadinha, eu estou sangrando, estou com a pele ressecada, o cabelo esvoaçado, estou com retenção de líquido, os seios doloridos, estou com a cólica desgramada. Eu falo, eu casei com Fênix. Essa mulher ressurge das cinzas e ela diz, ó, não se mete comigo, fala para seus filhos. Aí é minha vez de defendê-la. Os meninos chegam e falam, mamãe está aí? Eu falei, tá desintegrando. Sabe o que eu acho engraçado? Pastor, eu gostaria que o meu marido fosse a mesma coisa todo dia. Ele muda muito. É gente é uma pessoa a cada dia. Porque a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal, gente. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos muito bem, tem dia que nós estamos terríveis, tem dia que nós estamos maravilhosos. Glória a Deus. Se a gente pensa um homem todo dia chegando em casa, boa noite, meu amor. Domingo. Agora segunda. Boa noite, meu amor. Terça. Boa noite, meu amor. Quarta. Ninguém aguenta. Você é casado com uma pessoa, com um ser humano. Vai ter dia que ele vai estar introvertido, vai estar calado, vai ter dia que vai estar falante, tem dia que está mais amoroso, tem dia que o amor foi embora. É assim que funciona, sabe? Quem vai viver em família precisa. Agora deixa eu falar um pouco com você sobre deixar o lar de origem, que também é difícil, sabe? Casa, o brasileiro tem um mal. Ele costuma se meter na vida dos filhos depois que casa. A mãe quer dominar, o menino casa e a mãe quer mandar nele depois de casado. É o filho da hiena. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois que você casou, a prioridade é a sua esposa. Sua mãe vai na sua casa para desagradar a sua esposa. Você chama sua mãe e fala, chega aqui, mãe. Amor, dá um beijo aqui. A senhora não manda aqui não. Aqui é aquela mulher lá, entendeu? E ela é minha esposa. E se a senhora gostar dela, a senhora vem aqui nos visitar. Se a senhora não gostar dela, a senhora me espera lá que eu vou te visitar, porque abandonar a senhora eu não vou, porque eu te amo. Agora não vem se meter com a minha mulher aqui não, porque isso aqui é o reino daquela hiena ali. Sim, estou cansado de ver gente que tem dificuldade para botar sua família de origem no lugar. Não pode acontecer nada que liga. Brigou com o marido. Mãe, ele gritou comigo. A senhora faz assim, engano. Sim. Quando você se casar, nunca more muito perto da família, nem muito longe. Muito perto eles vão todo dia. Muito longe eles vão para passar muitos dias. Não é verdade? É um sistema de defesa. Pastor, eu quero casar com alguém que já foi casado. Pode? O que você acha? Claro que pode. Todo mundo tem direito de refazer sua vida. Só que costuma ser mais doloroso. Por quê? Porque a pessoa já veio de um relacionamento falido ou então ficou viúvo. Se você for casar com viúvo, olha direitinho, porque normalmente é o bom que morre primeiro. Quem fica é o ruim. Vai por mim, examina direitinho. Você quer se casar com alguém que foi traída no outro relacionamento? Não se espante se ela achar que você também é um traidor. Transferência. Aí depois vem reclamar comigo. Pastor, ela pensa que eu sou o outro. Chega em casa, me encosta na parede, manda eu abrir as pernas assim. Ela é da polícia. Vai casar com alguém que tem filho? Pode, mas é mais caro. Porque depois que você casa, o menino passa a ser seu.
mesmo que não more contigo hoje, mas pode morar daqui a alguns anos. Eu já vi casos de pessoas que se casam com pessoas que têm filhos e os filhos ainda são bem bebês. Normalmente sempre fica com a mãe. Quando fica, às vezes, adolescente fica rebelde pela ausência da figura paterna e de um poder mais austero, o que a mãe fala? Chega, agora você vai morar com o seu? Quem é que é casado com o pai desse menino? Terrível esse garoto. A senhora. Não quero! Não quer. Não quer não. Pois é, querido. Não quer, mas vai. Ou então vai separar de novo. E outra coisa, quando fizer aniversário, você paga tudo. E o pai dele vem, mascando um chiclete, entra na sua casa, não deu R$1, e ainda fica de olho na sua mulher, que é ex dele, que agora você está cuidando e fazendo manutenções periódicas. Não é verdade? Aí ele olha e fala pro menino assim: sua mãe tá legalzinha, hein? E o garoto fica torcendo: pega ela, pai, pega ela, querendo a restauração da família. Eu só queria que você botasse na balança. Olha só, deixa eu terminar falando de filhos. Quem tem filho aí, levanta a mão. Pois é, bom, né? Filho é uma bênção, herança do Senhor. Se você não tem, quando você tiver, 2 palavras vão ecoar na sua mente por longos meses, anos. Leite e fralda, leite e fralda, leite e fralda. Menino parece filho de pato. Outra coisa, quando tá pequenininho assim, ó, sabe o dia que você quer fazer amor? Eles dormem não. O pai fica desesperado: faz essa criança dormir. E a mãe fica lá: dorme, neném, dorme, né? Dorme que mamãe ainda tem um negócio para resolver ali. E o menino com o olho aberto diz: aqui que eu vou dormir. Esse cara quer pegar a minha mãe e quer botar um berço do lado do meu. Responda para mim aqui: quantos aqui furaram o pé com prego? Cortaram o pé no caco de vidro? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Comeu aquele biscoitinho chamado Mirabel? Pirulito, zorro, usou quichute, teve bicho de pé, tomou banho de rio, subiu na árvore, o gai quebrou, teve piolho. Você foi feliz, porque essa garotada não sabe nada de felicidade. Nós brincava na rua, eu não é? E a mãe falava: volta para casa antes de escurecer. E nós chegávamos em casa, finalzinho da tarde, com aquele cordão preto assim no pescoço. E a mãe falava: vai tomar banho. E você falava: eu não sujei não, mas vou só lavar o pé. Você lembra de um amigo seu com síndrome do pânico? Tinha nada, menino. Tinha medo de nada. Nós tínhamos medo assim, nos troços perigosos, igual assim, uma mula sem cabeça. Mas também quem é que não vai ter medo de uma mula sem cabeça? Eu não. O velho do saco fazia sabão de nós, na verdade. Nós contávamos história de fantasma na pracinha, e na hora de ir embora os fantasmas iam tudo atrás de nós. Aí nós tínhamos medo. Quem aqui comeu carne de porco mergulhada na banha? Tinha colesterol, triglicerídeos, hipertensão arterial. Hoje o porco tem gripe, o frango está resfriado, a vaca ficou maluca. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou trazendo à sua memória a sua felicidade. E sabe o que mais me entristece? Que você esqueceu de passar ela para os seus filhos. Os meninos ficam igual coelho, branco. Vê um pé de cana, pergunta se dá manga. Gente, nós não tínhamos nada. Quando eu era garoto, sabe o que falava? Que não podia tomar Yakult, mais de um, que fazia mal. Rapaz, eu sou tão traumatizado que lá em casa eu compro aquela embalagem, eu despejo tudo num copo assim. Eu tomo é tudo. Ô vida difícil. Hoje seu filho fala assim: é bife de novo? É ou não é? Nós, querido, nós não tínhamos. Quem aqui tinha em casa 150 canais? Televisão High Definition. Nós tínhamos o high do chuvisco. É ou não é? Alguém na janela gritando pro outro do lado de fora, girando a antena com bambu. Aê! Aê!
Ô gente, pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que nós esquecemos. Você ensinou seu filho a orar? Ensinou. Ele lê a Bíblia? Ensinou. Ele estudar? Ensinou. Só esqueceu de ensiná-lo a ser feliz. Perderam os valores. Valores que hoje eles acham absurdos. Quantas vezes chegávamos no mais velho e dizia para ele: bênção, Deus te abençoe, meu filho. Eu recebi umas dessas, pelo menos umas 10 vezes no dia. O pai chegava em casa e outra coisa, batia em quem aqui apanhou? Levanta a mão. Você ficou doido? Virou serial killer? Não. Olha você aí. Hoje pode bater mais não. O menino fica traumatizado. Ninguém criou lei quando eu apanhei. Agora na hora de eu bater, quer criar lei. Esse dia eu falei para meu filho: eu vou bater em você. Ele falou: não fiz nada. Eu falei: eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu não estou promovendo aqui violência. Não é isso não, violência doméstica. Mas crianças têm que apanhar. Nós apanhava, é ou não é? Se o pai ameaçasse a gente: ó, você vai sair comigo, se fizer bagunça, apanha. Se nós fizéssemos, chegava em casa, acontecia o quê? Hoje, as mães, ó, eu vou levar você, garoto, mas se você correr, se você fizer bagunça, eu vou te arrebentar. A criança: arrebentar. Aí ele faz bagunça, a mãe o que fala? Eu te avisei. Bate? Que não corrige não. Não estou falando de espancamento, estou falando de disciplina. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Provérbio: a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, porque as crianças são doidas, ele precisa de uma vara para tirar a loucura. É a Bíblia, não sou eu. Sabe o que está acontecendo, gente? Nós deixamos os valores e estamos perecendo. Coloque os valores no seu casamento, querido. Aprenda a honrar sua esposa. Aprenda a honrar seu marido. Aprenda a honrar seus filhos com atenção, com limites. Você, quando corrige um filho, isso é honra. Disciplinar o filho é honrá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você: quem tacou fogo no índio lá em Brasília não foi ninguém de comunidade carente não. Foi filho de gente bacana. Quem espancou a prostituta na Barra da Tijuca não foi ninguém das comunidades carentes não. Foi gente treinada em lar abastado, mas sem limite. Você está entendendo? Então chame seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Vá brincar, se divertir, fazer seu culto doméstico, orar, jejuar. Mas mais do que isso, ensine seu filho a ser feliz. Porque não adianta nada eu abrir a Bíblia e citar um texto para ele e durante o restante do dia ele vê o meu mau comportamento. Por que esse menino não anda com Deus? Porque a senhora não anda, a senhora só vai para a igreja. A senhora não anda com Deus. Criei meu filho na igreja e hoje ele desviou. O que aconteceu? A Bíblia não manda ser criado na igreja, manda ser criado no caminho do Senhor. E uma das etapas do caminho é a igreja. Eu fui num culto e no meio do culto, pastor, antes de passar a palavra para mim, o pastor falou assim: agora vamos no nosso anúncio. Entrou a Globeleza num telão desse, pelada, no meio da igreja, chamando assim a Globeleza, pintada. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. O Satanás apertou. Aí um culto de família, a dona pelada. Falei: agora escandalizei. E a igreja toda. Aí o pastor vai pegar meu amigo Simon subiu, pegou o microfone e disse assim: alguém se escandalizou com o vídeo? Ninguém falou nada, mas o escândalo era visível em todos. E ele disse: provavelmente vocês devem achar que isso não deveria estar passando aqui, porque aqui é a casa de Deus. Mas o mais engraçado é que isso passa quase 100 vezes durante o dia na sua casa e você não se escandaliza, porque lá não é a casa de Deus, né? Menino, pensa numa manada de avestruz. Nossa igreja começa no nosso lar, entendeu? Então ame mais, divirta-se. Eu estou aqui, quase uma hora falando com você só de coisa ruim, de forma boa, e você rindo. E olha que você está feliz pra caramba e seus problemas nem resolveu ainda. Por quê? Porque quem pode resolver é você, deixando os valores de Deus entrarem na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no tratamento com seus pais. É assim que funciona, sabe? Isso para mim é que é maravilhoso. Isso para mim é que é sensacional, sabe? É entender que a Bíblia tem princípios. Olha que meu pai casou 8 vezes, me deram para 5 lares diferentes. Sabe com quem eu aprendi a ser marido? Aqui, A Bíblia me ensinou a ser pai, porque eu não tive. A Bíblia me ensinou.
Então, que nós sejamos ensináveis, capazes de aprender e de colocar em prática. Você está num culto de família que pode mudar a história da sua vida. Sabe, essa Fiona que está do seu lado pode voltar como princesa. O Shrek, ele pode sair daqui como encantado. E o burro, nem se fala, é na verdade. Então é isso. Diga para quem está do seu lado assim: você pode ser feliz ao meu lado. Isso. Eu vi gente fazendo assim, ó. Eu estou brincando. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Repita comigo: eu sou o caminho. Isso. Vamos lá. E disse-lhe Jesus, repita, disse-lhe Jesus, isso aí, vamos lá. Fala tudo. Disse Jesus: eu sou o caminho. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra. Fala conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero te mostrar duas coisas neste versículo. A primeira foi a frase que lemos: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Mas nesse mesmo texto, nós também temos o destino deste caminho. O final do texto diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós poderíamos dizer o seguinte: o destino é o Pai e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. Hoje nós não vamos falar da verdade, nós não vamos falar, certo, da vida. Simplesmente nós vamos ver o caminho rapidamente. A primeira coisa que é importante nós entendermos é o que Jesus está usando por base para fazer esta afirmação. Todos que ouvem Jesus sabem que ele não está se referindo a qualquer caminho. Sabe que Jesus está se referindo ao caminho no deserto. Aliás, a maior parte dos trajetos percorridos pelas pessoas de longa distância era no deserto. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho para o Pai, a primeira coisa que nós devemos perguntar para nós mesmos é se nós estamos interessados em ir para onde Jesus se diz ser o caminho. Porque não há nenhum interesse para fazer esta afirmação, caminhar em Jesus, se ele não tiver o intuito de ter Deus como destino. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho onde? No deserto. E qual é o problema de um caminho no deserto? É que se ele não for trilhado de forma correta, ou seja, se alguém errar o caminho, a morte é certa. O povo, quando sai do Egito, sai para ir para a terra da vida, a terra que mana leite e mel, e eles erram o caminho. Eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto, e eles só não morrem por causa da provisão divina da água e do alimento. Ou seja, errar o caminho, a morte é certa. Quando Jesus disse: eu sou o caminho para Deus, usando a figura do caminho no deserto, não se pode errar. E a segunda coisa que nós podemos ver nessa expressão caminho não existe caminho. Essa expressão caminho só pode ser usada por um trajeto cujo qual já foi percorrido, tá certo? Se o trajeto não foi percorrido, ele não pode ser chamado de caminho. Para que a palavra caminho seja empregada, alguém tem que ter trilhado. Por exemplo, Moisés traz consigo a tipificação do Cristo no Velho Testamento. Ele é um libertador que entra na opressão egípcia para tirar o povo para a libertação. Mas você observa na história dele que quando ele mata o egípcio, o que ele vai fazer é percorrer o caminho do deserto até Midian. Moisés é alguém que vai trilhar aquele trajeto para fazer um reconhecimento do caminho. Então ele volta, tira o povo,
Mas quando ele sai com o povo, ele já tem noção do que percorrer, porque ele conhece o caminho. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho, tá certo? Para onde? Para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, tá certo? Por que é importante essa visão? Porque se errar o caminho é morte, não tem uma outra possibilidade. E o que ele está dizendo: eu vou percorrer. Se o contrário da morte é vida, o que ele está dizendo é: eu vou percorrer este caminho para depois conduzir você. Por isso que Jesus faz o trajeto do túmulo e não fica lá. Por isso que ele faz o trajeto da morte, mas a morte não o vence. Na verdade, ele está descrevendo: eu tenho autoridade para me tornar o caminho. Eu sou capaz de guiar vocês em segurança. Mas aí vamos a uma outra pergunta: tem algum outro caminho? Porque se tem duas pessoas que fazem a mesma coisa, se tem duas pessoas que vendem o mesmo produto, se tem duas empresas que fazem a mesma coisa, eu posso fazer uma boa pergunta: por que comprar com você? Por que você? Então Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho para onde? Para o Pai. Errar o caminho é morrer. E eu tenho autoridade para dar vida, porque percorri o caminho da morte e a venci. Mas agora vamos a uma frase normalmente dita de forma popular: todos os caminhos levam a Deus. Então será que existe algum outro caminho que nos leve a Deus? Porque se houver, por que eu vou com Jesus? Por que não a Maria? Por que não o islamismo? Por que não? Se tem outro caminho, alguém tem que me explicar. Por que é que eu vou percorrer esse? Então Jesus disse de uma forma muito categórica: não há outro caminho além dele. Em nenhum outro nome há salvação. Ele é único e suficiente para nos salvar. Então por que ele? Porque não há outra forma. Ninguém além dele venceu a morte. Ninguém além dele pagou o preço. Então quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou o único, não tem outra forma de se chegar ao Pai. Você pode ir para qualquer outro lugar usando outro caminho, mas o único caminho que leva ao Pai, certo? João 14, é Jesus. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas nós ouvimos também algo interessante: como é que eu vou nesse caminho? Então tá bom, Jesus é o caminho, eu já entendi isso. Ele me leva para o Pai, é para onde eu estou a fim de ir, tá certo? Não, eu estou a fim de ir para o meu próprio prazer. Na minha visão, morreu, acabou. Então você não precisa de Jesus, ok? Eu quero ir para o inferno. Eu vim agora mesmo de São Paulo, Vim com Mary, e você passa em Itatiaia, está lá, na beira da Dutra, o templo, que cada dia se torna maior, a Satanás, tá certo? Está lá na beira da rua, com todas as imagens, os animais que vão ser oferecidos e todos os ritos, tá certo? Se você perguntar a uma pessoa daquela lá se eles querem ir para o céu, qual é a resposta? Não. Eles querem encontrar com Deus? Não. Eles têm o direito de fazer isso? Sim. Então parece uma coisa boba perguntar, mas todas as vezes que você lida com alguém que diz que quer estar em Cristo para encontrar com Deus, mas não consegue entender o restante dessa história, essa pessoa, ela acaba se atrapalhando. Mateus capítulo 7, lá pelo verso 13, a Bíblia diz: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Então preste atenção, Jesus é um caminho apertado, Jesus não é um caminho largo. Naquela caminhada descrita por Jesus no deserto, há uma recomendação a todos aqueles que vão caminhar no deserto: não leve nada além do necessário, porque no deserto tudo que não é necessário se torna pesado. Qualquer coisa que você leve no deserto
que não seja necessário, inevitavelmente torna um peso para você. Pode impedir você de alguma forma. Pastor, mas como é que eu ando nesse caminho? Então vamos lá, se o texto se completa, vamos dar uma olhada em como eu devo ir em Cristo para me encontrar com Deus num caminho estreito. Se eu errar, eu morro. O único que percorreu com sucesso foi Jesus. De todos os que morreram, o único que tem no seu túmulo escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou, é Cristo. Então como é que eu trilho esse caminho? Então vamos dar um pulinho no escrito do apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nesse caminho eu preciso utilizar os elementos, certo? Que o soldado trazia consigo. A preparação nos pés para trilhar caminhos desafiadores do deserto, não como o deserto de Saara, com aquela areia, mas as pedras, os espinhos. É basicamente impossível caminhar com sucesso por um longo trecho sem ter os pés protegidos. Toda a estrutura, o capacete, a couraça, o escudo, tudo, a espada. Então, para que eu possa trilhar este caminho de vida em Cristo, eu não posso simplesmente entrar nele de qualquer forma. Eu tenho que tomar posse de elementos que serão fundamentais no trajeto que eu vou percorrer entre Cristo e Deus, entre essa vida e a próxima. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas me permita usar um texto do Velho Testamento. E ele diz assim: quando estiveres trilhando, ouvirá uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita, preste atenção, nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é uma expressão bem interessante. Por quê? Porque o desvio para a direita ou para a esquerda de uma linha reta é normalmente a quebra de um esquadro. Você já viu uma casa onde no cômodo, num canto, tem uma cerâmica inteira, e quando você vai percorrendo, a cerâmica vai diminuindo? Você já notou isso? Às vezes é um troço absurdo, mas acontece. Você sabia que dependendo da distância, o começo do desvio foi 1 centímetro? 1 centímetro que não parece nada aqui, nada. O que é 1 centímetro aqui? Nada. Coloque fora do esquadro 1 centímetro aqui, daqui no final daquela parede. Eu vou te dizer, se você tiver uma linha reta aqui, ó, retinha, e desviar 1 centímetro aqui, provavelmente nessa distância até ali vai dar quase 50 centímetros. Quando a Bíblia diz: não se desviai nem para a direita nem para a esquerda, mantenha-se perto ou no alinhamento, o que ela está nos alertando é o seguinte: se você se desviar um pouquinho, eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você não vai notar. O desvio é tão pouco, é tão pequenininho, que você tolerou, o que você aceitou, o que você, certo, não fez questão. Mas como a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é de resistência, porque ela é longa. No final dessa caminhada, talvez você procure a linha de referência e não veja mais. Ela ficou distante demais. Um desvio pequenininho, por isso a Bíblia diz: você vai ouvir por detrás de você uma voz que vai lhe dizer: este é o caminho, é este aqui, não se desvie dele nem um pouquinho, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho da salvação descrito por Jesus dá a ele a autoridade de que em nenhum outro além dele sejamos salvos. Ele nos faz entender que é um caminho que não é largo, ele é apertado, ele é estreito. Num ambiente estreito nós vamos ter duas coisas importantíssimas. Primeiro, nós vamos ter poucas pessoas caminhando conosco. Segundo, caminhar num ambiente estreito não é agradável, é apertado,
é desafiador. Dependendo do local que você entra, se ele for apertado demais, te dá até vontade de desistir. Eu vou voltar, eu não quero estar aqui. Jesus nos fez esse alerta e ele é importantíssimo. Ficar atento em que não sei o que as pessoas vão te dizer, mas a única coisa que eu posso concordar com todos os caminhos levam a Deus é muito simples. Todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Sim, porque com a morte todo olho verá, toda língua confessará, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque independente do caminho que você tome, ele leva à morte, e a morte inevitavelmente nos leva a Deus. Agora, de volta para Deus, uma coisa é te levar para Deus, outra coisa é te levar de volta para Deus. O único capaz de nos levar de volta para Deus é Jesus, porque ele conseguiu isso com autoridade. Então ele disse de uma forma, muito incisiva: eu sou o caminho. Eu sou. Ele não disse eu tenho o caminho, eu mostro o caminho. Ele diz eu sou. Eu sou porque me tornei, eu sou porque percorri, eu sou porque se você quer encontrar com o Pai, que é para onde eu vou, e aí eu estou usando uma figura mais, saindo aqui da Trindade, ele diz: pegue a sua cruz e venha atrás de mim. A cada dia que passa nós vemos mais dúvidas em torno disso, mais questionamento em torno dessas situações. Então Jesus disse: eu sou o caminho, se errar é morte. Eu sou o caminho, percorri o caminho para me torná-lo. O caminho que leva o homem de volta a Deus é apertado, é estreito. Não leve nada que não seja necessário, porque só vai te dar problema na caminhada. Entenda que poucas pessoas vão caminhar com você, e se prepare para enfrentar a oposição. No caminho, com a armadura, o texto basicamente termina dizendo: porque com essa estrutura você poderá apagar ou sufocar ou suprimir, certo? Todas as astutas ciladas do diabo. Então, se Jesus é o caminho, Satanás é a perdição. Se Jesus é a luz, ele é as trevas. Se Jesus é a vitória, ele é a derrota. Se Jesus é a vida, ele é a morte. Nós temos inevitavelmente, goste você ou não, um adversário. E a proposta dele é impedir que o que Jesus fez para nos salvar seja anulado. Por que você acha que até hoje tem religiões ou estruturas que sacrificam animais? Simplesmente porque é uma forma de dizer que o sangue de Jesus não vale nada, certo? É simplesmente a forma de descredenciar o que ele fez. Agora, se nós queremos encontrar com o Pai, e eu acredito que todos nós desejamos, todos nós queremos, a regra é simples: ele é único e suficiente. Evite levar qualquer coisa que se torne um peso para você. Cuidado com um desvio pequeno, porque no final dessa história você pode escutar: apartai-vos de mim, maldito, eu não sei quem você é. A minha reflexão hoje tem a proposta de que olhemos para uma expressão tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda: eu sou o caminho, disse Jesus. Errar: pastor, o que pode me fazer errar o caminho? Simples, um irmão pode fazer errar o caminho. Pode. Ele pode te aborrecer a ponto de você se desviar. A palavra desvio, é simplesmente sair do caminho. Aliás, essa é a conotação também da palavra escândalo, tá certo? Você escandaliza quando alguém estava andando certinho e algo aconteceu e o tirou do caminho. Essa pessoa se escandalizou. Então você pode ter uma palavra de um pastor aqui em cima que pode tirar você do caminho. Você pode ter uma brincadeira ou qualquer situação na igreja que pode te afastar do caminho. Você pode ter feito um negócio com alguém e esse negócio não foi legal, e aí você levou um prejuízo e isso tirar você do caminho.
Você pode ter arrumado uma namorada e o relacionamento não foi muito extenso, não foi muito longo, e por causa do término de um relacionamento, pessoas se afastaram do caminho. A estrutura que o diabo vai usar para tentar nos tirar, ele vai fazer o que for possível, o que estiver ao alcance dele, para que nós saiamos do caminho. E deixa eu falar uma coisa para você, tá todo mundo olhando para tu. Por isso que crente não gosta de fofoqueiro. Mas fofoqueiro é importantíssimo para nós, porque eles tomam conta da nossa vida. Eles tomam conta da nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Tem que olhar mesmo. Você não anda com Jesus, então a sua vizinha que bate um tambor e mata uma penosa tem que olhar para tu. Porque Jesus, aquele que administra a sua vida, quer salvar a vida dela. Então ela tem que ficar de olho em tudo. Deixa eu ver essa clientinha aí. Usa uma roupinha mais compridinha e já acha que é santinha. Não é não. Ela usa uma roupinha mais compridinha porque ela quer, porque é uma coisa mais modesta. Mas não é só isso não. Ela tem um negócio diferente, um comportamento diferente, um linguajar diferente, valores diferentes, porque é a nossa vida. Esse dia eu estava atravessando a rua lá onde eu moro, e aí quando eu atravessei, o cara do outro lado falou assim: aí Cláudio, tu mudou, hein? O cara estudou comigo no primário. Aí eu falei: mudei? Ele falou: mudou. Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou: porque você estava atravessando a rua de lá para cá e uma mulher assim para lá, você nem olhou. E provavelmente eu não olhei porque eu não vi. Mas o cara estava olhando para o meu olho, para ver se o meu olho estava olhando para a mulher. Aí sabe o que eu falo? Fofoqueiro, não tem nada a ver com a minha? Tem sim, porque eu sou propaganda do Deus eterno. Deus está querendo mostrar para as pessoas quem Ele é na nossa vida. Então escute uma coisa: quanto mais gente tiver para olhar a sua vida, significa que seu ministério é maior. Quem tem pouco fofoqueiro falando de si, está fraquinho. Porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se ninguém fala de tu, minha filha, é que eu sou o Zé Rosquinha. Você está na rabeira da cadeia alimentar. Tem gente que eu acho maneiro quando eu encontro alguém e diz: pastor, mas estão falando isso de mim. Fala isso, eu posto isso, fala isso. Eu falo de Jesus. Eu falo: menino, isso é maneiro. Deixa bater na gente. Está todo mundo olhando para nós. Mas tem gente que o coração azedou, quer ficar sozinho. Isso vai ser companheiro de abominável homem das neves. Por pior que seja seu passado, querido, deixe seu coração azedar não. Não fica querendo viver sozinho. Se de uma menina falou comigo: pastor, vou fugir de casa. Eu falei: você mora com quem? Ela falou: sozinha. Eu falei: então você vai fugir de você, é ou não é? Você está rindo? Que você tinha uma hora, ele tem outra. Você gosta de comer uma coisa e ele outra. Tem gente que cresceu comendo bolo quente. Tem que estar pegando fogo. Saiu, comeu, se esfriar, acabou a graça. Quem gosta de bolo assim, levanta a mão. Aí, tem gente que a boca não tolera essa quentura. Aí você pensa: os dois vão sair, o bolo acabou de sair do forno e estão atrasados para sair. A turma do quente saiu e o outro tá: vambora, seu moleque. Come isso, se eu comer, cozinha o meu interior.
Por exemplo, se eu falasse com você assim, quer ver como é que é um pensamento pré-programado? Essa semana, gente, eu fui sacar 5 mil reais. Meio-dia no banco. Menino, o ladrão não me roubou? O que você pensa? Também sacar 5 mil reais assim, tá pedindo para ser roubado. Ou seja, quem é que tem razão? O ladrão. Errado sou eu que trabalhei para ter o dinheiro, que botei no banco e que fui sacar. Se eu falasse para você, fui fazer uma caminhada com meu iPhone X, estava lá com fone de ouvido, o ladrão pegou e me roubou 11 horas da noite. O que você pensa? Também querendo andar com o telefone desse 11 horas da noite, esse horário é do ladrão. E tem gente que é assim, vive com os outros, mas sozinha. Ele mora numa casa que tem um montão de gente, mas ele só pensa nele. É só as coisas dele, os horários dele. Não mexe em nada dele. Que se ele comprar alguma coisa e botar na geladeira e você mexer, você tem que olhar. E você ainda não está empregado. Olhar para o queijo que ele comprou, mas ele contou as fatias. Você está rindo de você mesmo. Está assim de gente que optaram por serem só, sim ou não? Sim, eu conheço gente na igreja. Acaba o culto, vai embora, irmão. Eu vou. Não gosto de ficar assim na porta de igreja. Isso é só confusão, fofoca. Prefiro andar sozinho. Ah, eremita. Vai pro inferno sozinho. Não, na verdade. Tá assim de gente que chega no meu gabinete. Qual é o problema? Aí ele fala as razões dele. Tudo defendendo ele. A mulher falou assim: pastor, falou uma coisa pro senhor, parece uma coisa de Deus. Porque olha só, quando eu tô assim com ele, tem uma voz que fala todos os defeitos dele assim, ó, no meu ouvido. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Eu falei: mas essa voz assim nunca falou um defeitinho seu? Aí ela falou: não, meu não falou não. Eu falei: então a voz só fala. Ela falou: é. Eu falei: nossa, uma voz partidária, tendenciosa. Essa voz não gosta dele não, porque a senhora também tem defeito. Ela olhou, que comigo tem. Minha esposa teve uma mãe extremamente forte e dominadora. A mãe da minha esposa escolhia as roupas que ela iria usar. Ela definia as festas que queria que minha esposa fosse, mesmo que ela não quisesse. E minha esposa cresceu nesse ambiente dominador. Conclusão: minha mulher hoje treinada nesse ambiente. Se você mandar ela fazer alguma coisa, parece que ela revive o trauma e não faz. Se eu quiser que minha mulher vá para a direita e eu falar para ela assim, ó, vai para lá, ela não vai. Não vai, estou falando para você. Mas pastor, como é que o senhor faz então? O que é que eu faço? Eu falo para ela: querida, ó, ali na direita tem isso, e tem essas vantagens. Eu acho até que você deveria ir para lá se você quiser. Mas também tem aqui à esquerda, que também tem umas opções que eu não acho boa. Entendeu? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Aí ela para, pensa e vai. Mas se eu mandar ir, ela não vai. Por quê? Porque na formação, vamos supor que um camarada aqui foi treinado no lar, que não tinha nada, mas passava fome. Aí ele casa. Às vezes o cara é suvina, uma de fome, avarento, dá o dinheiro à senhora igual remédio, em doses homeopáticas, é ou não é verdade?
E a senhora fala, o marido ruim, ele não é ruim. O comportamento dele é um comportamento que ele estabeleceu para defender a família dele, para que ela não sofra o que ele... Mas aí ele vira avarento. Assim também como tem aquele que vai para o outro extremo, treinado nesse ambiente e que compra o que não precisa, gasta tudo. Aí você vai ver essa pessoa, nome sujo, companhia entra na roupa cortar a luz, o telefone dele nunca tem crédito, é todo mundo cobrando. O que é isso? Isso é reflexo do ambiente. Tem gente que o problema é humano, físico, quer resolver com oração. Seu filho está precisando arrumar a cama, o bicho não arruma, não arruma. Você já falou, arruma a cama, não arruma. Vou orar para esse menino arrumar a cama. Senhor, dá força ao meu filho para arrumar a cama. Arruma a cama. Arruma a cama. Entendeu, querido? Vai quebrar a mão, não. É a cama. Esse menino tem demônio, por isso que não arruma a cama. Isso tem preguiça, é o demônio dele, olha. E adolescente tem uma palavrinha que você tem, aliás, algumas que significam a mesma coisa. Por exemplo, eles têm a palavra depois. Já vou. Tudo significa a mesma coisa. Me deixa que eu não vou fazer nada. Mas eles falam como? Depois e já vou. Vai tomar banho? Já vou. Desliga sua televisão? Depois. Sai dessa internet? Já vou. Depois. E é o que? Nunca. Então você que é pai e mãe, por favor, use o mesmo vocabulário. Aprenda a falar a linguagem do adolescente. Posso sair? Depois. Me dá minha comida? Depois. Já vou. E quando você já vai deixar sair? Me dá um celular? Depois. Quando você demorar a dar, sabe o que ele vai falar? Você também nunca dá. E você fala, você nunca faz nada. Sabe o que eu acho engraçado? Pastor, eu gostaria que o meu marido fosse a mesma coisa todo dia. Ele muda muito. É gente. Gente é uma pessoa a cada dia. Porque a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal, gente. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos muito bem, tem dia que nós estamos terríveis, tem dia que nós estamos maravilhosos. Glória a Deus. Se a gente pensa um homem todo dia chegando em casa, boa noite, meu amor. Domingo. Agora segunda. Boa noite, meu amor. Terça. Boa noite, meu amor. Quarta. Ninguém aguenta. Você é casado com uma pessoa, com um ser humano. Vai ter dia que ele vai estar introvertido, vai estar calado, vai ter dia que vai estar falante, tem dia que está mais amoroso, tem dia que o amor foi embora. É assim que funciona, sabe? Quem vai viver em família precisa. Agora deixa eu falar um pouco com você sobre deixar o lar de origem, que também é difícil, sabe? Casa, o brasileiro tem um mal. Ele costuma se meter na vida dos filhos depois que casa. Sim. A mãe quer dominar. O menino casa. E a mãe quer mandar nele depois de casado. É o filho da hiena. Querido, deixa eu falar com você. Depois que você casou, a prioridade é a sua esposa. Se sua mãe vai na sua casa para desagradar a sua esposa, você chama sua mãe e fala, chega aqui, mãe. Amor, dá um beijo aqui no filho. A senhora não manda aqui não. Aqui é aquela mulher lá, entendeu? E ela é minha esposa.
E se a senhora gostar dela, a senhora vem aqui nos visitar. Se a senhora não gostar dela, a senhora me espera lá que eu vou te visitar, porque abandonar a senhora eu não vou, porque eu te amo. Agora não vem se meter com a minha mulher aqui não, porque isso aqui é o reino daquela hiena ali. Sim. Estou cansado de ver gente que tem dificuldade para botar sua família de origem no lugar. Não pode acontecer nada que liga. Brigou com o marido. Mãe, ele gritou comigo. A senhora faz assim, engano. Sim. Quando você se casar, nunca more muito perto da família, nem muito longe. Muito perto eles vão todo dia. Muito longe eles vão para passar muitos dias. Não é verdade? É um sistema de defesa. Pastor, eu quero casar com alguém que já foi casado. Pode? O que você acha? Claro que pode. Pode. Todo mundo tem direito de refazer sua vida. Só que costuma ser mais doloroso. Por quê? Porque a pessoa já veio de um relacionamento falido ou então ficou viúvo. E se você for casar com viúvo, olha direitinho, porque normalmente é o bom que morre primeiro. Quem fica é o ruim. Vai por mim, examina direitinho. Você quer se casar com alguém que foi traída no outro relacionamento? Não se espante se ela achar que você também é um traidor. Transferência. Aí depois vem reclamar comigo. Pastor, ela pensa que eu sou o outro. Chega em casa, me encosta na parede, manda eu abrir as pernas. Assim. Ela é da polícia. Vai casar com alguém que tem filho? Ah, pode, mas é mais caro. E depois que você casa, o menino passa a ser seu. Mesmo que não more contigo hoje, mas pode morar daqui a alguns anos. Eu já vi casos de pessoas que se casam com pessoas que têm filhos e os filhos ainda são bem bebês. Normalmente sempre fica com a mãe. Quando fica, às vezes, adolescente fica rebelde pela ausência da figura paterna e de um poder mais austero, o que a mãe fala? Chega. Agora você vai morar com o seu? Quem é que é casado com o pai desse menino? Terrível esse garoto. A senhora. Não quero! Não quer. Não quer não. Pois é, querido. Não quer, mas vai. Ou então vai separar de novo. E outra coisa, quando fizer aniversário, você paga tudo. E o pai dele vem. Mascando um chiclete. Entra na sua casa, não deu R$1. E ainda fica de olho na sua mulher, que é ex dele, que agora você está cuidando e fazendo manutenções periódicas. Não é verdade? Aí ele olha e fala pro menino assim: sua mãe tá legalzinha, hein? E o garoto fica torcendo: pega ela, pai, pega ela, querendo a restauração da família. Eu só queria que você botasse na balança. Eu falei que você ia estar arrependido de ter vindo nesse culto. Olha só, deixa eu terminar falando de filhos. Quem tem filho aí, levanta a mão. Pois é, bom, né? Filho é uma bênção, herança do Senhor. Se você não tem, quando você tiver, 2 palavras vão ecoar na sua mente por longos meses, anos. Leite e fralda, leite e fralda, leite e fralda. E parece filho de pato. Outra coisa, quando tá pequenininho assim, ó, sabe o dia que você quer fazer amor? Eles dormem não. O pai fica desesperado, faz essa criança dormir. E a mãe fica lá: dorme, neném, dorme, neném. Dorme que mamãe ainda tem um negócio para resolver ali. E o menino com o olho aberto diz: aqui que eu vou dormir. Esse cara quer pegar a minha mãe e quer botar um berço do lado do meu. Responda para mim aqui: quantos aqui furaram o pé com prego? Cortaram o pé no caco de vidro? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Comeu aquele biscoitinho chamado Mirabel? Pirulito, zorro, usou quichute, teve bicho de pé, tomou banho de rio, subiu na árvore, o galho quebrou, teve piolho. Você foi feliz,
Porque essa garotada não sabe nada de felicidade. Nós brincávamos na rua, eu não é? E a mãe falava, volta para casa antes de escurecer. E nós chegávamos em casa, finalzinho da tarde, com aquele cordão preto assim, no pescoço. E a mãe falava, vai tomar banho. E você falava, eu não sujei não, mas vou só lavar o pé. Você lembra de um amigo seu com síndrome do pânico? Não tinha nada, menino. Não tinha medo de nada. Nós tínhamos medo assim, nos troços perigosos, igual assim, uma mula sem cabeça. Mas também quem é que não vai ter medo de uma mula sem cabeça? Eu não. O velho do saco fazia sabão de nós, na verdade. Nós contávamos história de fantasma na pracinha. E na hora de ir embora, os fantasmas iam tudo atrás de nós. Aí nós tínhamos medo. Quem aqui comeu carne de porco mergulhada na banha? Tinha colesterol? Triglicerídeos? Hipertensão arterial? Hoje o porco tem gripe. O frango está resfriado. A vaca ficou maluca. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou trazendo à sua memória a sua felicidade. E sabe o que mais me entristece? Que você esqueceu de passar ela para os seus filhos. Os meninos ficam igual coelho, branco. Vê um pé de cana, pergunta se dá manga. Gente, nós não tínhamos nada. Quando eu era garoto, sabe o que falava? Que não podia tomar Yakult, mais de um, que fazia mal. Rapaz, eu sou tão traumatizado que lá em casa eu compro aquela embalagem, eu despejo tudo num copo assim. Eu tomo tudo. Ô, vida difícil. Hoje, seu filho fala assim, é bife de novo? É ou não é? Nós, querido, nós não tínhamos... Quem aqui tinha em casa 150 canais? Televisão High Definition. Nós tínhamos o high do chuvisco. É ou não é? Alguém na janela gritando pro outro do lado de fora, girando a antena com bambu. Aê! Aê! Ô gente, pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que nós esquecemos. Você ensinou seu filho a orar? Ensinou. Ele lê a Bíblia? Ensinou. Ele estudar? Ensinou. Só esqueceu de ensiná-lo a ser feliz. Perderam os valores. Valores que hoje eles acham absurdos. Quantas vezes chegávamos no mais velho e dizia para ele, bênção, Deus te abençoe, meu filho. Eu recebi umas dessas, pelo menos umas 10 vezes no dia. O pai chegava em casa e outra coisa, batia em quem aqui apanhou? Levanta a mão. Você ficou doido? Virou serial killer? Não, olha você aí. Hoje não pode bater mais não. O menino fica traumatizado. Ah, é? Ninguém criou lei quando eu apanhei. Agora na hora de eu bater, quer criar lei. Esse dia eu falei para meu filho, eu vou bater em você. Ele falou, não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu não estou promovendo aqui violência. Não é isso não, violência doméstica. Mas crianças têm que apanhar. Nós apanhava. Não é? Se o pai ameaçasse a gente, ó, você vai sair comigo, se fizer bagunça, apanha. Se nós fizéssemos, chegava em casa, acontecia o quê? Hoje, as mães, ó, eu vou levar você, garoto, mas se você correr, se você fizer bagunça, eu vou te arrebentar. A criança, arrebentar. Aí ele faz bagunça, a mãe o que fala? Eu te avisei. Bate? Que não corrige não. Não estou falando de espancamento, estou falando de disciplina. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Provérbio, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança.
Se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, porque as crianças são doidas, ele precisa de uma vara para tirar a loucura. É a Bíblia, não sou eu. Sabe o que está acontecendo, gente? Nós deixamos os valores e estamos perecendo. Coloque os valores no seu casamento, querido. Aprenda a honrar sua esposa. Aprenda a honrar seu marido. Aprenda a honrar seus filhos com atenção, com limites. Você, quando corrige um filho, isso é honra. Disciplinar o filho é honrá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tacou fogo no índio lá em Brasília não foi ninguém de comunidade carente, não. Foi filho de gente bacana. Quem espancou a prostituta na Barra da Tijuca não foi ninguém das comunidades carentes, não. Foi gente treinada em lar abastado, mas sem limite. Você está entendendo? Então chame seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Vai brincar, se divertir, fazer seu culto doméstico, orar, jejuar. Mas mais do que isso, ensine seu filho a ser feliz. Porque não adianta nada eu abrir a Bíblia e citar um texto para ele e durante o restante do dia ele vê o meu mau comportamento. Por que esse menino não anda com Deus? Porque a senhora não anda, a senhora só vai para a igreja. A senhora não anda com Deus. Ah, criei meu filho na igreja e hoje ele desviou. O que aconteceu? A Bíblia não manda ser criado na igreja, manda ser criado no caminho do Senhor. E uma das etapas do caminho é a igreja. Eu fui num culto, e no meio do culto, pastor, antes de passar a palavra para mim, o pastor falou assim: agora vamos no nosso anúncio. Entrou a Globeleza num telão desse, pelada, no meio da igreja, chamando assim a Globeleza, pintada. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. O Satanás apertou. Aí um culto de família, a dona pelada. Falei: agora escandalizei, e a igreja toda. Aí o pastor vai pegar meu amigo Simonton subiu, pegou o microfone e disse assim: alguém se escandalizou com o vídeo? Ninguém falou nada, mas o escândalo era visível em todos. E ele disse: provavelmente vocês devem achar que isso não deveria estar passando aqui, porque aqui é a casa de Deus. Mas o mais engraçado é que isso passa quase 100 vezes durante o dia na sua casa e você não se escandaliza, porque lá não é a casa de Deus, né? Menino, pensa numa maná de avestruz. Nossa igreja começa no nosso lar. Entendeu? Então ame mais, divirta-se. Eu estou aqui, quase uma hora falando com você só de coisa ruim, de forma boa, e você rindo. E olha que você está feliz pra caramba e seus problemas nem resolveu ainda. Por quê? Porque quem pode resolver é você, deixando os valores de Deus entrarem na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no tratamento com seus pais. É assim que funciona, sabe? Isso para mim é que é maravilhoso. Isso para mim é que é sensacional, sabe? É entender que a Bíblia tem princípios. Olha que meu pai casou 8 vezes. Me deram para 5 lares diferentes. Sabe com quem eu aprendi a ser marido? Aqui, A Bíblia me ensinou a ser pai, porque eu não tive. A Bíblia me ensinou. Então, que nós sejamos ensináveis, capazes de aprender e de colocar em prática. Você está num culto de família que pode mudar a história da sua vida. Sabe, essa Fiona que está do seu lado pode voltar como princesa. O Shrek, ele pode sair daqui como encantado. E o burro, nem se fala, é na verdade. Então é isso. Diga para quem está do seu lado assim: você pode ser feliz ao meu lado. Isso. Eu vi gente fazendo assim, Eu estou brincando. Preste atenção. Olha que coisa estranha.
Quem é o primogênito de Abel? Caim ou Abel? Caim. De quem foi a ideia de ofertar? Caim. Dos frutos trouxe Caim. O texto diz que por causa da oferta de Caim, Abel vai trazer a sua. Mas preste atenção nisso aqui. O texto diz assim: e o Senhor atentou para Abel e para a sua, mas para Caim e para a sua, ele não. Preste atenção. Antes de Deus aceitar a oferta, ele aceita o ofertante. E o Senhor aceitou a Abel e a sua, mas a Caim e a sua, ele não. Caim ficou irado e Deus falou com ele: por que você está irado? O que está acontecendo? Eu não estou olhando para a sua oferta, eu estou olhando para quem você é.